Você sabe como interpretar uma análise de solo? Olá, meu nome é Valdir Copo e quero apresentar para você duas formas de corrigir o solo. A primeira delas, a fórmula NC, também conhecida como V2-V1, está aparecendo aqui no vídeo, é a mais utilizada no dia a dia pelos profissionais e serve para corrigir a acidez do solo com a utilização do calcário. Mas aqui é que surge o grande problema. A planta não sobrevive só de correção da acidez. A planta ela precisa de cálcio e magnésio em proporções adequadas para maximizar os rendimentos na colheita, além, é claro, de outros nutrientes como o potássio e o fósforo que vamos abordar em outros vídeos. E muitos agricultores, quando vão aplicar o calcário em suas propriedades, não observam que o calcário dolomítico, também conhecido no mercado como calcário branco, e o calcário calcítico, chamado de calcário escuro, possuem diferenças gigantescas em termos de nutrição. Enquanto a maioria dos tipos de calcário branco possui cálcio e magnésio na proporção de 1:1, ou seja, aumenta uma parte de cálcio e uma parte de magnésio, no calcário escuro praticamente só encontramos cálcio e, dependendo da relação entre os nutrientes presentes no solo, a escolha do tipo de calcário irá modificar toda a fertilidade. Portanto, quando você escolhe o calcário somente para corrigir a acidez do solo, você estará perdendo a oportunidade de produzir mais. Na correção, você busca a elevação do pH para neutralizar a acidez e favorecer o desenvolvimento das culturas. Porém, não podemos esquecer que a planta absorve cálcio, magnésio e potássio em doses elevadas. E não é só a absorção que ocorre com intensidade. Existe uma competição acirrada na absorção dos nutrientes, cálcio, magnésio e potássio, pela planta. Portanto, nós não utilizamos a fórmula NC devido à sua limitação em observar essa interação dinâmica entre os nutrientes. Numa análise de solo, identificamos o valor da CTC e a distribuição dos elementos cálcio, magnésio e potássio dentro da CTC. CTC, para quem chegou agora, é o reservatório dos nutrientes cálcio, magnésio e potássio mais a fração H mais AL. Guarde bem esses números. Abaixo de 8 centimol, trata-se de uma CTC baixa, encontrada geralmente em solos arenosos. E acima de 8 centimol corresponde a uma CTC alta, comum em solos argilosos. Depois que você identificou o valor da CTC na análise, o próximo passo é a escolha da saturação de bases que você quer atingir na correção. Lembrando que a saturação de bases é a soma de cálcio, magnésio e potássio. Para entender esses números de cálcio e magnésio em porcentagem, devemos recorrer a algum ponto de referência, algum padrão que nos ajude a determinar se esse valor é baixo, médio ou alto. E para isso vamos observar como a pesquisa padroniza os valores de cálcio, magnésio e potássio. Malavolta, por exemplo, afirma que, para buscar solos altamente produtivos, devemos saturar o cálcio entre 50% e 60%, o magnésio entre 10% a 15% e o potássio entre 3% a 5% de saturação. A escolha do calcário influencia diretamente nos níveis de cálcio e magnésio do solo. Por isso, escolher o calcário certo faz toda a diferença no manejo da fertilidade. Para deixar mais claro um pouco esse assunto, vou utilizar um exemplo prático. Um solo, por exemplo, com um CTC de 12 centimol, e que tenha cálcio de 30% e 11% de magnésio e 1% de potássio. Somando o cálcio, magnésio e potássio, temos uma saturação de base de 42%, o que é um valor relativamente baixo para solos de alta fertilidade. De cara, já descartamos o calcário dolomítico. Mas por que descartei logo de cara o dolomítico? Fácil de entender. Como pretendo elevar a saturação de bases para 70%, a diferença de 70% que eu quero atingir para os 42% que já possuo de saturação no solo resulta em 28%. Portanto, aumentarei a saturação do solo em 28%. Como o calcário dolomítico eleva uma parte de cálcio para uma de magnésio, nesse exemplo ele varia 14% de cálcio e 14% de magnésio.
Ficaria então com 44% de cálcio e 25% de magnésio. Ora, seguindo o princípio de Malavolta e do equilíbrio de nutrientes, o cálcio estaria abaixo do mínimo recomendado de 50% e o magnésio com excesso, muito acima do máximo recomendado. Se optasse pelo calcítico, estaria invertendo a situação, com excesso de cálcio e deficiência de magnésio. Resumindo, nenhum nem o outro. Há situações que só um calcário não consegue atender os objetivos de se buscar solos altamente produtivos. E qual a solução para esse caso, então? Eu respondo, é trabalhar com associação de calcários. Associar calcários nada mais é do que aplicar o calcário branco e depois o calcário escuro. Ou seja, não é misturar os calcários. Os dois calcários entram no cálculo da saturação de bases e vão elevar o cálcio e o magnésio, porém são aplicados separados. Por outro lado, não adianta associar calcários se não corrigirmos o potássio. Existe uma relação de equilíbrio entre cálcio, magnésio e potássio que chamamos de ajuste fino. Essa relação cálcio mais magnésio dividido pelo potássio impacta diretamente na produtividade das culturas, como a soja, por exemplo. Tentarei explicar o que se passa em poucas palavras. Quando essa relação de ajuste fino está desequilibrada, acima de 28:1, há diversos distúrbios e doenças associadas que impactam na produtividade. Certo, mas e o que tem a ver, nosso exemplo, com a associação de calcários? Ora, tem tudo a ver. Pegando o nosso exemplo e aplicando a relação de ajuste fino, teríamos 44% de cálcio mais 25% de magnésio, que dá 69, dividido por 1. Ou seja, a relação estaria em 69:1. Portanto, observar os nutrientes cálcio, magnésio e potássio na CTC é primordial para buscar os solos altamente produtivos. E a escolha do calcário não pode ser genérica. Ela deve ser pautada em critérios técnicos. Além de saber escolher o calcário, você precisa cuidar das relações entre os nutrientes. Se a CTC é o reservatório dos nutrientes cálcio, magnésio e potássio, conhecer os teores de cada nutriente é o primeiro passo para interpretar uma análise de solo com qualidade. Saber usar o calcário correto, na quantidade certa, e corrigir o potássio mantendo a relação de equilíbrio no ajuste fino abaixo de 28 é imprescindível para nos tornarmos especialistas em fertilidade. Precisamos descomplicar a fertilidade dos solos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para receber as novidades. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.